Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso treinamento sobre gerenciamento de risco com foco na ferramenta Timer, tá? Eu sou a Débora, eu sou economista de formação, trabalho aqui na Lógica na área de relacionamento e hoje a gente vai conduzir, né, esse treinamento para vocês, né, que nós realizamos a gravação aí exclusiva, tá? Para aprofundar um pouco nessa ferramenta que é o gerenciamento de risco e o Timer, tá? Eu estou com o meu colega João. João, pode se apresentar, por gentileza? E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, como a Débora comentou aí, né, nós somos aqui da equipe de relacionamento da Nelógica. Meu nome é João, nós integramos aí um núcleo direcionado aí que cuida bastante dos nossos traders. Então, nós hoje vamos estar gravando e disponibilizando para vocês um treinamento sobre gerenciamento de risco com foco na ferramenta do Timer, que é uma ferramenta que foi recentemente disponibilizada pela Nelógica em março de 2021 para todas as versões do Profit. Então, todos os traders aí que possuem a assinatura aí de uma plataforma junto com a Nelogica ou com as corretoras parceiras da Nelogica possuem acesso a essa ferramenta de gerenciamento de risco. E, portanto, né, como ela é uma ferramenta que exige um pouco de concentração e conhecimento para utilizar aí essa ferramenta ao longo dos trades de vocês, a gente decidiu montar um treinamento, estruturar um treinamento, passar para vocês várias informações relevantes para que vocês consigam utilizar da melhor maneira possível essa ferramenta. Então, nós hoje aqui vamos estar disponibilizando para vocês muito conhecimento e esse treinamento é direcionado para que vocês consigam utilizar da melhor maneira possível essa ferramenta a partir do uso do Profit, tá? Então, aqui a gente está compartilhando na tela um roteiro do nosso treinamento que a gente vai passar para vocês. Então, a novidade é basicamente aí que vocês possuem acesso a essa ferramenta dentro da plataforma de vocês. Após isso, a gente vai passar uma contextualização breve aí sobre risco, né, de uma perspectiva econômica, aí, junto com a nossa economista aqui do time da Nelógica, a Débora. E após isso, a gente vai compartilhar a tela com vocês aqui do nosso Profit One, aqui da Nelógica, para que vocês consigam aí ver na prática como que vocês conseguem utilizar essa ferramenta a favor de vocês. E, por fim, a gente vai apresentar também uma planilha de metas e de gestão de risco, que vai ser disponibilizada para vocês também, para que vocês utilizem essa planilha junto com a ferramenta de gerenciamento de risco com o Timer, tá? Então, eu vou passar a bola aqui para a Débora, para que ela fale, né, e contextualize vocês aí sobre risco, numa perspectiva mais econômica, para que vocês saibam do que a gente vai estar tratando aqui e vocês também saibam qual que é a importância do risco na parte de investimentos e na vida de vocês também. E isso também traz bastante relevância aí para a nossa ferramenta que a gente desenvolveu pensando em vocês, tá? Então, Débora, bola tá contigo, pode seguir. Bom, pessoal, bem como o João falou, né, comentou, essa ferramenta ela foi disponibilizada para vocês para ajudar, né, vocês, investidores e traders, no gerenciamento de risco, tá? Mas para que a gente comece a entender e falar sobre risco, eu acho que é interessante a gente fazer uma contextualização sobre risco, né? Então, nada mais justo aqui do que eu fazer, né, um overview aí do que a gente tem, né, discutido aí sobre risco, né, ao longo do tempo, tá? Então, voltando um pouco aí no tempo, lá na década de 70, né, para contextualizar vocês, né, eu vou falar um pouquinho aí sobre algumas teorias, né, que surgiram a partir de então, tá? Então, na década de 70, como eu havia dizendo, existia uma teoria, né, a teoria da utilidade econômica vigente, né, dentro do âmbito da economia, né, era uma teoria clássica, e essa teoria ela pregava que o homo econômicos, né, o homem econômico, ele conhecia, né, suas possíveis decisões, né, ele tinha essas decisões muito pautadas aí na racionalidade, né, então ele tomava as decisões dele de forma racional, né, e tinha aí essa aversão a risco, né, que a gente chama. Essas eram as premissas, né, do Homo econômicos, né, do homem econômico naquela época, na década de 70, tá? Em 79 já surge uma nova teoria, não relacionada diretamente à economia, né, a teoria do prospecto, né, que foi uma teoria desenvolvida aí dentro da área da psicologia cognitiva, tá, por Kahneman e Tversky, duas pessoas fora da área de economia,
né? Mas que vieram trazer essa teoria aí, que de certa forma confrontou aí a teoria da utilidade econômica, tá? Porque eles traziam premissas que eram opostas ao que a teoria da utilidade econômica pregava, né? Então, as premissas, né, dessa teoria tratavam o homem como não totalmente racional nas suas decisões, né? Não avesso ao risco, e o principal de todos, né, a principal premissa de todas essas aí, é que as pessoas elas eram mais propensas a assumirem risco diante das perdas, né? Então foi um ponto bastante relevante que Tversky e Kahneman trouxeram aí dentro da teoria deles do prospecto, né? Ou teoria da perspectiva. Então, Kahneman e Tversky vão aprofundar nessas teorias aí, vão falar sobre os vieses comportamentais, vão trazer aí aqueles conceitos que a gente já entende, né, no mercado, que é o excesso de confiança, a ancoragem, o efeito manada, e eles vão dialogar, então, aí com a teoria da utilidade econômica, no sentido de que, ao estabelecer essa premissa de que as pessoas são mais propensas a assumir risco diante de perdas, né, eles vão contrapor aí, né, e dialogando aí com a teoria da utilidade econômica, dizendo então que a utilidade de um ganho ela é diferente da utilidade de uma perda, tá? Então eu explico isso, né, de forma mais simples, o que eles queriam dizer com isso, né? É que o impacto de uma perda ele sempre vai ser maior do que o impacto de um ganho na mesma proporção, né? Então, para que vocês façam esse exercício, né, de pensar se essa premissa ela é correta ou não, sugiro que vocês, na hora que estiver realizando aí os trades de vocês ou investindo, enfim, reparem, né, quando vocês tiverem uma perda de R$ 100 aí, comparem, né, esse sentimento de perda, né, essa dor, digamos assim, de perda, com a felicidade, né, que vocês têm com relação ao mesmo valor, só que em ganho. Né? E vocês vão perceber, né, que a dor da perda ela é maior, né, comparada assim com a felicidade de um ganho, tá? Isso se tratando no mesmo valor financeiro, tá? Então, existem alguns estudos que falam que perder dói mais na gente, acho que 2 ou 3 vezes mais do que o sentimento de ganho, né? Então, Tversky e Kahneman estavam corretos, né, nessa afirmativa aí, tanto que eles ganharam, né, um Nobel de Economia, foram laureados aí com o Nobel de Economia, porque eles desenvolveram essa teoria aí bastante rica, né, que trouxe aí aspectos comportamentais do homem quando ele está envolvido aí com finanças, né? E aí a teoria das finanças, né, a teoria moderna das finanças vai abraçar, né, a teoria do Kahneman e do Tversky, né, justamente por isso, né, por conta da relevância que essa teoria trouxe aí no âmbito da economia, né. Então, dito isso, né, a gente pode perceber o quão importante a gente falar de gerenciamento de risco, né, porque o risco ele é uma variável importante aí para a gente que está operando no mercado financeiro, né, seja investindo ou seja realizando trades, né, fazendo operações de curto prazo, porque a partir do momento que a gente consegue controlar o nosso emocional, a gente mitiga esse risco, né? A gente consegue mitigar esse risco. Então, por conta disso, né, dada essa importância aí do risco, do gerenciamento de risco, a Nelogica desenvolveu aí, nós, né, desenvolvemos aí para vocês uma ferramenta muito importante, né, relacionada à gestão de risco, né? Então, trazemos também um complemento, né, que é a ferramenta do Timer, que depois o João vai explorar mais aí na plataforma aí para vocês verem, né, como que funciona, né, a questão do gerenciamento de risco associada à ferramenta Timer. Mas é só para trazer mesmo essa perspectiva para vocês, né, dar um overview do que já foi tratado sobre risco, sobre gerenciamento de risco, e para que vocês entendam que o risco ele está ligado muito à questão comportamental, né? Então, para a gente conseguir mitigar o risco, a gente precisa gerenciar o risco, né? E nada mais justo, né, do que eu chamar o João agora para apresentar essa ferramenta sobre gerenciamento de risco aí
para vocês aprenderem a utilizar e melhorarem os trades de vocês e melhorarem os investimentos de vocês. Então, eu gostaria de passar aí a bola para o João, chamá-lo novamente para aprofundar aí nessa ferramenta bastante interessante que vai complementar aí os investimentos de vocês. Perfeito. Muito obrigado, Débora. Então, pessoal, aí fica claro, né, toda a importância aí que a gente dá ao risco, no gerenciamento de risco dos investimentos que a gente realiza. Principalmente que quando a gente vai realizar uma análise de investimento, uma análise tanto em day trade quanto swing trade, a gente sempre considera nessas variáveis de risco, retorno, sempre está muito entrelaçado aí todas as decisões que a gente toma no mercado, e a Nelogica queria auxiliar, né, vocês a tomarem decisões mais assertivas com base no risco, e por isso a gente também desenvolveu essa ferramenta de gerenciamento de risco, para que vocês não somente tenham mais capacidade de definir os parâmetros de risco de vocês, mas também cumpram esses parâmetros conforme o combinado com vocês mesmos, basicamente, né? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com a plataforma do Profit, tá? E a partir disso, então, a gente vai se desdobrar em cima de cada funcionalidade ali que a gente tem e cada parâmetro que a gente tem sobre o gerenciamento de risco. E após isso, a gente vai dar uma comentada também sobre como que vocês podem utilizar essa ferramenta junto com o timer, tá, pessoal? Então, vou compartilhar novamente minha tela aqui. Vou pedir para a Débora me confirmar aí quando estiver funcionando direitinho. Débora está compartilhando o Profit One? Tá compartilhando, João. Eu vou desligar minha câmera aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem na tela o João explicando sobre o gerenciamento de risco com a ferramenta Timer, tá, pessoal? Isso aí, perfeito. Então, pessoal, essa é a visualização básica aqui do Profit One, tá? Vocês vão poder seguir o mesmo caminho que eu vou seguir aqui para acessar a ferramenta de vocês na plataforma de vocês, que é a ferramenta, né, de gerenciamento de risco que a gente está se referindo aí ao longo do treinamento de hoje, tá? Então, se vocês acessarem aqui o menu negociação, acessarem a ferramenta de gerenciador de risco, vocês vão ter essa visualização aqui que apareceu na minha tela, tá? Nessa visualização aqui, então, a gente está basicamente acessando o menu de configurações, na aba de negociação e, novamente, na aba de gerenciamento de risco, a gente tem, né, essa ferramenta completa aqui de gerenciamento de risco na plataforma de vocês, tá? Então, independente da versão do Profit que vocês estiverem utilizando, vocês vão ter acesso a essa ferramenta. Essa é basicamente aí a novidade que a gente comentou anteriormente. E aqui vocês têm diversos parâmetros de gerenciamento de risco que vocês podem aplicar para vocês realizarem as operações de vocês pela plataforma que a gente disponibiliza, tá? Então, aqui na parte superior, a gente tem a conta que vocês podem selecionar para realizar os trades de vocês, tá? Então, isso envolve tanto contas de simulação quanto contas de corretoras, né? Contas reais. Então, aqui nesse caso, eu estou selecionando aqui minha conta de simulador, tá? E selecionando essa conta aqui nessa lista superior, eu vou estar dizendo para a minha plataforma que os parâmetros que eu defini na parte inferior aqui da ferramenta vão ser aplicados a essa conta aqui que eu selecionei, tá? Então, aqui na parte inferior, a gente tem a parte de bloqueio de envio de ordens a partir desses parâmetros que a gente definir aqui embaixo, tá, pessoal? Então, aqui são uma série de condicionantes, né, que vão estar bloqueando a minha conta superior que eu selecionei aqui, de enviar novas ordens a partir desses parâmetros aqui da parte inferior, tá? Então, por exemplo, tá? Cada parâmetro que a gente tem aqui, a gente tem uma mensagem explicativa sobre cada parâmetro, tá? Então, aqui a gente tem a perda total, ganho total, drawdown total, número de perdas consecutivas. Todos esses parâmetros possuem uma série de explicações, mas aqui a gente vai se desdobrar, então, em cada uma delas para que vocês tenham conhecimento completo aí sobre cada um desses parâmetros, tá? Então, o primeiro parâmetro aqui é mercado estiver abaixo do preço médio da posição do ativo. Isso significa que vocês estarão impedidos de enviar novas ordens para aquele ativo que vocês estão com uma posição abaixo do preço médio. Então, se vocês estão tendo, né, um prejuízo, basicamente, por assim dizer, vocês estarão impossibilitados de enviar novas ordens para esse ativo. Então, está aqui essa mensagem, impede que você aumente sua exposição no mesmo ativo quando a operação está com resultado negativo, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro parâmetro. Se eu selecionar aqui essa box, né, esse checkzinho aqui,
eu vou estar dizendo para minha plataforma que, se essa condição for cumprida, eu vou estar bloqueado de enviar novas ordens nessa minha conta de roteamento aqui. Né, dando continuidade aqui aos parâmetros, a gente tem os parâmetros de perda total na conta maior que e ganho total na conta maior que. Aqui, basicamente, a gente está definindo, né, um limite de perda total e um limite de ganho total na minha conta, que eu selecionei aqui na parte superior. Então, eu posso selecionar, por exemplo, aqui, R$ 50 e R$ 100 de ganho total. Ganho máximo, né, digamos assim. Importante destacar que aqui, né, são dois valores que estarão sendo inseridos como valores financeiros aqui para a plataforma. Então, se eu digitar 50 aqui, serão R$ 50 e aqui serão R$ 100, tá? E aqui é importante, né, ressaltar, tá, pessoal? O gerenciador de risco, ele não vai finalizar, né, encerrar as posições que vocês possuem para determinados ativos que vocês estiverem operando, utilizando essa conta aqui que a gente selecionou. Então, o que a gente está dizendo aqui, quando a gente preenche esses campos, é que, basicamente, se vocês encerrarem as posições de vocês, né, que vocês possuem para determinados ativos que vocês operaram utilizando essa conta aqui, após ter encerrado essas posições, até zerar essas posições, se vocês tiverem um saldo na conta, né, um saldo negativo de R$ 50, vocês estarão bloqueados de enviar novas ordens. Se vocês tiverem um ganho acima de R$ 100 na conta de vocês, na conta que vocês selecionaram aqui na parte superior, vocês estarão também impossibilitados de enviar novas ordens, tá? Então, ele não vai encerrar as posições de vocês, mas sim, ele vai bloquear vocês de enviar novas ordens a partir do momento que vocês tiverem encerrado, né, as ordens que vocês enviaram, que estão em aberto na plataforma de vocês, tá? Isso é bem importante para que vocês compreendam aí o funcionamento da ferramenta. Dando continuidade, tá? O drawdown. O drawdown, ele é um pouco complexo aqui de explicar, mas a gente vai tentar ser o mais claro possível, tá? O drawdown representa o limite que vocês aceitam perder com base no lucro máximo que vocês obtiveram na conta de vocês, tá? Então, suponham que vocês obtiveram aí um ganho de R$ 1.000 na conta de vocês, tá? Então, vocês tiveram um ganho, um saldo positivo de R$ 1.000 na conta de vocês, nessa conta aqui que vocês selecionaram, tá? Vocês já encerraram todas as posições que vocês tinham e vocês selecionaram aí um drawdown de R$ 500, tá? Isso totalmente, né, exemplificando aqui com valores fictícios, tá, pessoal? Vocês, ao dizerem para a plataforma, né, ao preencherem esse parâmetro aqui de R$ 500, vocês estarão dizendo à plataforma que o máximo que vocês aceitam perder, né, com base nesses R$ 1.000 que vocês obtiveram de lucro, é R$ 500. Então, vocês terão uma perda máxima com base nesses R$ 1.000 que vocês obtiveram de R$ 500. Então, por exemplo, vocês estavam operando, finalizaram todas as posições que vocês tinham e, no final das contas, vocês tinham R$ 1.000 de saldo positivo na conta de vocês e configuraram um drawdown de R$ 500, tá? Vocês continuaram operando no mercado, acabaram perdendo mais do que R$ 500 com base nesses R$ 1.000 que vocês obtiveram, e a partir disso a plataforma de vocês vai bloquear vocês de enviar novas ordens, porque o drawdown de vocês foi igual a R$ 500. Então vocês não tiveram um loss, mas sim vocês tiveram um drawdown de R$ 500 com base nesses R$ 1.000 que vocês lucraram em um primeiro momento, tá? Então, esse basicamente aí é o drawdown. Dando continuidade aos parâmetros. Aqui a gente tem um campo de número de perdas consecutivas dos ativos maior que. Então, aqui a gente está dizendo para a plataforma que eu vou definir um limite de perdas consecutivas para as operações que eu vou realizar. Então, vocês podem configurar, por exemplo, aqui. Eu não posso perder mais do que 3 operações consecutivas, porque eu vou estar, né, entrando numa bola de neve, eu vou estar perdendo cada vez mais, eu vou estar realizando novas operações somente para tentar buscar um prejuízo que eu obtive, e eu vou estar descumprindo aí meu gerenciamento de risco, tá? Então, vocês podem, por exemplo, inserir um número máximo de perdas consecutivas para as operações que vocês forem realizar. Então, aqui a gente está sempre focando, né, no resultado negativo que vocês obtiveram para aquela operação que vocês realizaram, tá? Aqui, dando continuidade, o parâmetro de alcançar o número de operações fechadas, tá? Se vocês são, por exemplo, traders mais assertivos, que vocês não gostam tanto, né, de realizar tantas operações no dia, vocês podem, por exemplo, limitar aí o número de operações de vocês que vocês podem realizar para essa conta que vocês selecionaram. Então, vocês podem, por exemplo,
selecionar aqui no campo, vocês podem preencher aqui como por exemplo, né, fechar somente 3 operações no dia. Então vocês vão realizar somente 3 operações no dia, e com isso vocês estarão impossibilitados de enviar novas ordens após terem realizado 3 operações naquele dia que vocês ativaram aí o gerenciamento de risco, tá? Importante destacar que aqui a gente não vai estar considerando, né, o saldo que vocês obtiveram a partir das operações que vocês realizaram, mas sim somente o número de operações que vocês realizaram naquele dia, tá? E por fim, a gente tem o último parâmetro aqui, que é a partir de determinado horário vocês estarem impossibilitados de enviar novas ordens, tá? Então, por exemplo, se vocês preencherem aqui 3 PM, né, vocês estarão dizendo para a plataforma que a partir das 3 horas da tarde vocês estarão bloqueados, né, de enviar novas ordens, tá? Então, esses são os parâmetros que a gente tem para configurar o nosso risco, gerenciar o nosso risco aqui na plataforma, tá? Isso vai ser sempre aplicado para a conta que vocês selecionaram ali na parte superior da ferramenta e não para os ativos que vocês vão operar. Então, ela vai considerar, né, todos os ativos que vocês vão operar com essa conta, tá? O gerenciamento de risco vai ser aplicado na conta, tá, pessoal? E então a gente, né, em um primeiro momento, né, a Nelogica disponibilizou para vocês todos esses parâmetros aqui para todas as versões do Profit. E a partir do momento que começou a ser utilizado, né, a gente pensou que seria solucionado diversos problemas aí dos traders, né, e efetivamente solucionou, mas ainda assim a gente percebeu que carecia de uma maior segurança no gerenciamento de risco dos traders, tá? Então, por exemplo, né, vocês configuraram, né, uma perda máxima e um ganho máximo aí na conta de vocês, né, deixaram configurado aqui o gerenciamento de risco, aplicado para a conta aqui, de R$ 50 e R$ 100, tá? R$ 50 de loss e R$ 100 de gain. E vocês realizaram as operações de vocês e vocês perceberam que, né, após encerrar aí as operações de vocês, vocês tinham um loss de R$ 60, por exemplo, na conta de vocês. Nesse caso, né, o operador ele basicamente poderia vir aqui e desabilitar esses 2 boxes, né, essas 2 caixas aqui que estão configurando, né, o bloqueio de vídeo e novas ordens, e voltar a operar no mercado, tentando resgatar, por exemplo, esse loss que o operador obteve, né. Isso acabou sendo muito fácil, digamos assim, né, para que os operadores viessem aqui nesses campos e desabilitassem esses campos para voltar a operar no mercado, né, descumprindo assim o gerenciamento de risco que eles tinham configurado em um primeiro momento. Então, para, né, prevenir desses casos, para prevenir que isso não aconteça em outras situações, a gente criou o timer, tá, pessoal? O timer ele é basicamente um bloqueio de edição de gerenciamento de risco. Então, imagine que isso aqui, né, esses parâmetros aqui são denominados como gerenciamento de risco, e vocês, ao bloquearem a edição do gerenciamento de risco, vocês estarão bloqueando a edição desses parâmetros que vocês configuraram em primeiro momento, tá? Então, por exemplo, vocês estão lá operando no mercado, vocês obtiveram um loss de R$ 60, então vocês, nesse caso aqui, vocês atingiram aí um parâmetro que vocês configuraram para que a plataforma bloqueasse vocês de enviar novas ordens, e vocês tentaram, né, editar aí esse gerenciamento de risco. Com o timer, vocês não conseguiriam fazer isso porque ele bloqueia a edição de gerenciamento de risco, tá? Então essa é a grande novidade que a gente está adicionando a todas as plataformas da Nelogica, em parceria com outras corretoras também. Então todas as versões do Profit vocês conseguem acessar essa ferramenta. Então, né, vamos lá, vamos de novo exemplificar aqui para vocês, tá? Vou ativar meu bloqueio de edição de gerenciamento de risco, cliquei no OK. Então, nesse caso aqui, se eu tiver um loss na minha conta maior do que R$ 50, né, após as minhas operações estarem fechadas, eu vou ser bloqueado de enviar novas ordens e também vou estar bloqueado de editar esses parâmetros aqui que eu configurei em um primeiro momento. E daí vocês podem, né, surgir a pergunta: por quanto tempo eu vou estar bloqueado aí de editar esse gerenciamento de risco? Vocês podem configurar de 2 maneiras daí esse bloqueio, tá? Vocês podem bloquear por determinado momento, né? Ou seja, bloquear por 1 hora, bloquear por 3 horas, bloquear por 30 minutos. Vocês podem fazer, né, um bloqueio de edição de gerenciamento de risco mais personalizado aqui nesse primeiro campo, ou vocês podem bloquear até o final do dia, tá? Então, se vocês quiserem,
vocês podem preencher aqui os parâmetros de vocês e vocês podem selecionar aqui essa opção aqui de bloquear até o final do dia. Então, vocês estarão somente possibilitados de enviar novas ordens no outro dia, no próximo pregão, precavendo assim, né, que vocês editem o gerenciamento de risco e descumpram o gerenciamento de risco que vocês tinham configurado em um primeiro momento, tá, pessoal? Então, essa é a ferramenta, esse é o funcionamento da ferramenta. Vocês podem preencher os parâmetros que vocês desejarem, né? Preencher os parâmetros que forem mais interessantes para vocês aqui na parte superior. E, além disso, vocês podem criar uma dupla segurança de que vocês vão cumprir, né, o gerenciamento de risco que vocês configuraram aqui em um primeiro momento, tá? Então, essa é a ferramenta. A gente vai agora apresentar para vocês um método que a gente desenvolveu aqui, né, uma planilha que a gente desenvolveu aqui para que vocês consigam ter uma maior assertividade nas definições de metas de gestão de risco de vocês, para que vocês, além de terem a possibilidade de adaptar aí a plataforma aos parâmetros que mais interessam vocês também tenham uma ferramenta que auxiliem vocês a definir os parâmetros que vocês querem, né, aplicar na plataforma de vocês e também que seja mais condizente com o perfil operacional de vocês, tá? Então, vou passar a bola novamente aí para a Débora, para que ela compartilhe aí com vocês a planilha e vocês consigam visualizar aí o material que a gente preparou, tá? Débora, tá contigo. Perfeito, João. Obrigada pelo esclarecimento. Acho que ficou bastante claro, né, a funcionalidade da ferramenta, gerenciamento de risco, né, e com foco no timer. E agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro esse treinamento, eu vou mostrar para vocês uma planilha que a gente desenvolveu, tá? Justamente para auxiliar vocês aí no gerenciamento de risco, né? Dar um suporte com relação ao gerenciamento de risco, tá? Então, me confirma se você está vendo, João, a tela, está compartilhando? Sim, está compartilhando, Débora. Ah, perfeito. Bom, pessoal, continuando aqui, então, o João nos mostrou ali a possibilidade de estabelecer um limite de perda total e ganho total ali dentro da ferramenta de gerenciamento de riscos, né? E que eram aquelas primeiras variáveis que a gente definia ali no começo, né? Logo no início do treinamento, né, um dos primeiros parâmetros. E esses parâmetros seriam basicamente aí a nossa meta loss e gain, tá? E a gente percebeu, né, notou que as pessoas possuem alguma dificuldade, né, de definir aí metas financeiras, tá? Seja de gain, seja de loss, né? Então, a gente trouxe essa planilha para vocês, né, mais como um insight, né, para ajudar vocês a definirem metas e que essas metas sejam definidas aí de uma forma mais clara, né, e que vocês entendam, né, que ao definirem metas, né, estabelecerem metas aí de ganho e de perda, né, existe todo um envolvimento aí de gerenciamento de risco por trás disso, né? Então, essa é a ideia, né, na verdade, dessa planilha de gerenciamento de riscos e meta, tá, pessoal? Então, por que a gente está trazendo, né, essa planilha aqui para vocês, né? Para ajudá-los, né, e para que isso seja utilizado juntamente aí com o gerenciamento de risco, né, que é essa ferramenta que o João apresentou aí para vocês, tá? E um dos primeiros pontos que eu gostaria de levantar aqui é que ao definirem aí uma meta, né, seja de gain ou de loss, que vocês definam, né, essa meta baseada aí no patrimônio de vocês, né? Eu vou explicar por quê, né? E o que seria isso, né? Basicamente seria definir um percentual, né, sobre o patrimônio de vocês, né? Para que vocês tenham se sintam mais confortáveis, né, com relação à meta que vocês estão estabelecendo, tá? Muitas vezes a gente acaba estabelecendo metas financeiras aí de ganho ao longo dos nossos três que podem ser um pouquinho audaciosas, né? No sentido de que são muito difíceis de ser alcançadas, né? De repente aí, né? Quando a gente fala de um valor absoluto, né? Por exemplo, se eu estabelecer uma meta de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, será que essa meta que eu estou estabelecendo ela está condizente com o meu patrimônio? Será que esse valor
se eu perder ele no mercado, isso não vai me afetar, né, financeiramente falando, vai me prejudicar com relação ao meu patrimônio, né? Então, por isso que a gente define que é interessante que vocês estabeleçam uma meta com relação ao percentual, ao patrimônio de vocês, né? Então, estabelecer uma meta percentual sobre o patrimônio de vocês. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma meta diária de 0,20% sobre um patrimônio aí de R$ 50.000, tá? Hipotético. Aí, trazendo essa meta de 0,20 para o mês, né, eu tenho um percentual de 4%, né, ao longo de um mês. Né? Se eu considerar aí 20 pregões aí por média num período de um mês, né, que eu vou operar, né, e uma meta anual, analisando, né, essa meta diária, de 48%, né, sobre o meu patrimônio. Percebam que esse valor aqui de 48%, ele com relação ao meu patrimônio, ele é bastante alto, né? É difícil encontrar algum investimento, né? Acho que nem tem algum investimento que dê um retorno assim tão bom, né? Com relação ao meu patrimônio, né? 48%. Então, se eu tiver um retorno de 1/3 disso, eu vou estar satisfeita, né? Então, percebam que essa meta diária, ela vai se replicar aí para o mês, vai se replicar para o ano. Então, se vocês definirem uma meta percentual com relação ao patrimônio de vocês, para, a partir daí, buscarem nessa meta aí no mercado financeiro, isso vai ser mais confortável no sentido de não... se vocês quebrarem, né? Enfim, aliás, vocês não vão quebrar, né, por conta de 0,20% aí em cima do patrimônio de vocês, se vocês perderem, né? Então, isso dá um certo conforto, traz uma certa segurança. Então, por isso que eu falo e bato na mesma tecla de que é sempre interessante que vocês definam aí um percentual sobre o patrimônio de vocês, tá? Então, trazendo essa meta percentual aí diária para um valor, né, de referência financeiro, né, eu deveria, né, atingir R$ 100, né, no dia, né, deveria ter uma meta aí estabelecida de R$ 100 por dia, né, e ao mês esse valor seria R$ 2.000, né, e a meta anual 24.000, tá? Com stops, com stop diário e stop mensal e replicados da mesma forma que eu assumi aí a minha meta, tá? Tô falando de um risco e retorno de 1 para 1, tá, pessoal? E aí, explorando mais aí o mercado de mini contratos, né? O mercado de mini contratos de mini índice e de dólar, eu trouxe alguns exemplos aqui para que vocês consigam ter uma percepção maior do que vocês operam aí no dia a dia de vocês, né? Se vocês operam mini contratos, né? E também para que vocês tenham noção do impacto que a definição de uma meta ela vai trazer aí no operacional de vocês no dia a dia, tá? Então, quando eu estou falando de uma meta diária de R$ 100, eu estou falando de uma meta de 500 pontos, né? No caso do mini índice, né? Considerando aí 5 contratos, tá? 5 contratos não, perdão, um contrato, tá? Um contrato operado. Uma variação mínima, então, de R$ 1, né? Então, cada vez que o mini índice variar para cima minimamente e variar para baixo minimamente, eu vou estar ganhando ou perdendo R$ 1, tá? Isso no caso de estar operando um contrato, tá? Caso eu opere mais contratos, caso eu opere 5 contratos, essa minha variação ela já aumenta, ela já se amplia, ela já se multiplica aí por 5, né? Então, eu estou falando de uma variação mínima de R$ 5 para cima ou para baixo. Então, percebam que quando eu aumento o número de contratos operados aí, eu aumento aí a minha exposição ao risco, tá? Da mesma forma que eu também tenho aí uma meta em pontos menor para alcançar, né? Porque eu estou trabalhando com mais contratos, né? Então, esses contratos, eles me dão uma certa alavancagem aí. Então, eu tenho um ajustamento aí nos pontos, né, que eu preciso alcançar para atingir essa meta de R$ 100
no dia, né? Neste caso, né, os pontos que eu devo atingir aí para atingir essa meta de R$ 100 é de 100 pontos. Tá? Mas percebam que ao aumentar o número de contratos, né, eu também vou aumentar o volume financeiro que eu tô operando. Então, eu estou mais alavancada, né, numa operação mais alavancada. Inicialmente, quando eu estava operando um contrato, eu estava falando de um volume financeiro operado aí perto de 25 mil. Aí agora, quando eu estou falando de 5 contratos, eu estou falando de um volume financeiro aí de 120 mil, mais ou menos, tá? Da mesma forma que a margem de garantia que é exigida pela corretora por contrato, ela também vai se multiplicar por 5, né? Então, uma margem de garantia que seja aí, hipoteticamente estabelecida em R$ 50, ela passa a ser 5 vezes mais, né? Então, a corretora vai me exigir um valor de margem de garantia maior para que eu consiga operar 5 contratos. Caso eu continue operando um contrato, ela vai me exigir aí a margem de garantia referente a um contrato. Tá? Passando ali, então, para o nosso exemplo do mini dólar, tá? Para que eu atinja, então, minha meta diária de R$ 100, né, com contratos de mini dólar, operando aí mini dólar, eu tenho que atingir 10 pontos, né, no mini dólar. Isso falando de um contrato, tá? Caso eu aumente o número de contratos, né? De repente eu opere 5 contratos, né? Eu tenho uma pontuação menor ali para atingir, né? Estou falando de 2 pontos diário, né? Para atingir e atingir aí a minha meta diária, né? Quando eu falo de um contrato operado, eu estou falando também de uma variação mínima lucro, prejuízo, né? Então, cada vez que o dólar variar minimamente para cima ou para baixo, eu estou falando de um lucro ou prejuízo de R$ 5, né? Então, eu estou perdendo ou ganhando R$ 5, tá? Quando eu falo de 5 contratos, eu estou falando de uma variação mínima aí de R$ 25. Então, cada variação mínima do dólar, do mini dólar aí, eu tenho um lucro de 25 ou um prejuízo de 25, tá, pessoal? Da mesma forma, né, que quando eu aumento o número de contratos, eu também tenho um aumento aí no volume financeiro operado, tá? Então, inicialmente, com um contrato, eu estava falando de cerca de R$ 60 mil, né, de volume financeiro operado. Quando eu me alavanco mais, né, eu começo a operar aí 5 contratos, por exemplo, eu estou falando de quase R$ 300 mil. Então, percebam como eu estou me expondo mais ao risco nesse sentido, né? A partir do momento que eu aumento o número de contratos, tá, pessoal? A margem de garantia, ela não é diferente também, né? Então, hipoteticamente, se a corretora me cobra uma margem de garantia de R$ 60 para operar um contrato, se eu estiver operando mais contratos, né, ela vai me cobrar 5 vezes mais, né? Então, eu estou falando de R$ 300. Então, percebam que essa questão do gerenciamento de risco, ela está atrelada até o momento inicial, quando a gente define aí metas financeiras, tá? Metas financeiras de gain e de loss também, né? Então, a partir do momento que vocês definem aí um percentual de meta, isso vai replicar e vai trazer uma meta financeira, e essa meta financeira, a partir do momento que vocês começarem a buscar essa meta financeira ali dentro das operações de vocês no mercado de mini dólar, isso vai reverberar ali em todo o contrato, em todos os operacional de vocês, em todo o operacional de vocês aí, pessoal. Então, basicamente esse insight que eu gostaria de trazer com relação a essa planilha, né, para que vocês entendam como funciona essa dinâmica aí a partir do estabelecimento de uma meta, né, e o que vocês estão operando de fato, né, e como vocês podem, né, mitigar o risco aí dentro do gerenciamento de risco de vocês, trabalhando com metas mais apropriadas ao financeiro de vocês, né, principalmente aí correlacionada ao patrimônio de vocês, tá? Também quero deixar claro que vocês vão estar recebendo essa planilha aí junto, né, com o vídeo do treinamento, para que vocês apliquem isso, né, juntamente com o gerenciamento de risco feito ali na ferramenta Timer, tá? Timer e gerenciamento de risco. Então, eu acho que é basicamente isso.
João, eu acho que eu já posso parar de compartilhar aqui a minha tela, e chamar você para que a gente possa dar um finalizar aqui o treinamento, né? E Perfeito, agradecer aqui. perfeito, perfeito. Eu vou fechar aqui o compartilhamento de tela Show de bola. e a gente já retorna. Perfeito, Débora. Então, pessoal, né, a gente agradece aí todo mundo que teve acesso, que assistiu aí, né, todo o nosso treinamento. A gente deseja muito sucesso para vocês utilizando as ferramentas que a gente compartilhou com vocês no dia de hoje. A gente espera que vocês tenham uma maior capacidade, né, de tomar decisões com base no risco e gerenciar o risco de vocês junto com a plataforma de vocês a partir desse treinamento. Então, nossa mensagem que a gente quer deixar para vocês é: configurem a plataforma de vocês, configurem os seus parâmetros de risco, utilizem a planilha a favor de vocês, né, para vocês conseguirem tomar melhores decisões com base no risco, tá? E a partir disso, então, vocês com certeza estarão mais próximos aí de terem mais sucesso na Bolsa de Valores, utilizando aí as plataformas da Nelogica. E a gente, né, agradece muito a atenção de vocês ao longo do treinamento, e a gente espera aí, a gente sempre fica muito aberto a ouvir vocês. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão sobre a ferramenta também, entre em contato conosco aqui na Nelogica, aqui no time de CS. A gente está sempre pensando aí em cada vez mais medidas para tornar, né, a experiência de vocês melhor junto com o Profit, tá, pessoal? Então, sempre que vocês tiverem vontade de conversar conosco, de trazer alguma sugestão, de pedir algum auxílio também, acessem lá nossos canais de atendimento, né? Vocês podem enviar um e-mail para relacionamento@nelogica.com.br, nos acompanhar nas redes sociais também, e todos os dias no nosso canal do YouTube a gente tem a Hora do Profit para que vocês tirem suas dúvidas por lá também, tá? Vou deixar a Débora se despedir, mas a gente agradece muito aí a presença de vocês e que vocês, a gente espera que vocês, né, tenham um bom proveito aí do treinamento. É isso aí, pessoal. Então, utilizem aí a ferramenta de gerenciamento de risco a favor de vocês, como o João falou. Utilizem a planilha também. Deem feedbacks desse treinamento também, que a gente adora ouvir os feedbacks dos nossos clientes, né? Para a gente sempre buscar melhorar. E é isso, pessoal. Nos vemos aí nos próximos treinamentos, com certeza. Perfeito. Show de bola, pessoal. Abração.